Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes da CPAD do segundo trimestre de 2025. Nessa lição, nós estamos trabalhando sobre a igreja, um lugar de comunhão. Lição 7, nós vamos abordar sobre a igreja e o templo. Olha como isso é interessante de ser entendido por você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira está em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Depois você pode apresentar o que a Bíblia diz, que se localiza em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer em te receber também. Você pode nos acompanhar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É só você colocar aí Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa edificar você e a minha oração é que o Senhor fale contigo através dessa ministração. Na lição de hoje, nós vamos abordar especialmente essa visão eclesiológica sobre a igreja. Eu já trabalhei com vocês aqui em sala de aula, demonstrando que a igreja tem tanto esse lado espiritual como também o lado físico, material, igreja visível. Na igreja humana, ou seja, igreja visível, igreja física, nós encontramos a igreja sendo múltipla, dividido também em denominações. Nós encontramos a igreja que é um templo, a igreja que tem um local de culto, a igreja que tem especialmente instrumentos musicais, tem também móveis dentro da igreja, a igreja que é guiada por um pastor, por uma diretoria, por uma liderança local, por um diaconato, uma igreja que está servindo o Senhor. Essa igreja local, nós vamos entender um pouco sobre ela hoje também. Já na igreja espiritual, nós entendemos que todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, no caso você, fazem parte então dessa igreja espiritual, porque tem um nome escrito no livro da vida. Na igreja espiritual, nós não encontramos placas denominacionais. Na igreja espiritual, nós vamos encontrar especialmente essa visão de entendermos que todos em Cristo. Em Cristo agora nós somos um, ou seja, fazemos parte desse edifício espiritual, é o que Paulo diz. Paulo chama a igreja de corpo de Cristo, edifício de Deus, chama a igreja de casa de Deus, chama ovelhas, a igreja também de ovelhas do Senhor, ou seja, pastoreio do Senhor. E nós fazemos parte dessa igreja. Então, hoje nós vamos analisar com você, especialmente, essa igreja física, visível, terrena, que nós fazemos parte também, tentando trazer alguma compreensão com você em sala de aula a respeito de todos esses assuntos para a glória de Deus. E para a gente começar bem, o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o templo é a casa de Deus. Neste nosso primeiro ponto da lição, nós vamos entender que o templo é a representação da casa de Deus. No sentido espiritual, nós entendemos que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos moradas do Senhor. Ele habita em nós, ele trabalha em nós. Nós somos chamados por ele. Eu faço parte dessa igreja e você também. Então guarde isso, tá? Nós fazemos parte dessa igreja. Só que no sentido físico, o templo também precisa ser tratado com respeito. Com respeito por quê? Porque ali nós nos reunimos em adoração e nós nos reunimos para o culto. Nós temos ali entendido na nossa mente que ali é um local de honrar o Senhor de todo o nosso coração. Por isso precisa ser tratado com muito respeito. Para entender melhor, vamos compreender isso à luz da Bíblia. O primeiro subtópico, então, da lição trata sobre o templo no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para trás, para o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que o templo que foi estabelecido pelo Senhor no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, teve algumas fases. A primeira fase, ele foi conhecido então como tabernáculo, o tabernáculo da adoração. Era uma tenda, um local de culto, que Deus então deu a planta para a construção dessa tenda ao próprio Moisés. Isso está escrito em Êxodo, a partir dos capítulos 33 a seguir, você vai ver
Moisés tendo o maior cuidado de construir a tenda da adoração, a tenda do tabernáculo, ou seja, para adorar o Senhor. No tabernáculo, nós encontrávamos ali alguns elementos, a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos. Nós encontrávamos o lugar santo, onde nós vamos encontrar ali o acesso somente por sacerdotes. Nós vamos encontrar a mesa dos pães, vamos encontrar também o candelabro da adoração, nós vamos encontrar também a mesa do incenso. Então, esses locais são os locais que estão presentes no tabernáculo. Olhando para tempos depois, nós vamos encontrar também no Antigo Testamento o próprio templo que foi construído, planejado por Davi, por presença de Deus, por vontade de Deus, e construído por Salomão. De uma forma gloriosa em Jerusalém. O templo construído por Salomão se tornou a maravilha do mundo. Esse templo ele foi construído para adorar a Deus. É claro que o templo e o tabernáculo e o templo no Antigo Testamento têm uma função: adorar o Senhor, ser a casa de Deus. Deus ele não habita, guarda isso, em templos feitos por mãos humanas. Mas, com o objetivo da adoração, esses lugares se tornam lugares sagrados no Antigo Testamento. É tanto que a adoração do judeu no Antigo Testamento é uma adoração geográfica. Eles adoram voltados para o templo. Quer ver? Daniel orava 3 vezes ao dia. Observe o texto, com as suas janelas abertas voltadas para Jerusalém. Por que Jerusalém? Por causa do templo que estava lá. O templo ele é reverenciado no Antigo Testamento, porque entendia-se que a presença de Deus habitava ali. Então, olhar para o Antigo Testamento é entender que a presença de Deus está lá. O símbolo da Arca da Aliança está ali, que representa a presença de Deus, está ali. O Senhor dos Exércitos é glorificado por intermédio do seu templo. O próprio Ezequiel tem uma visão do templo glorioso, ele descreve isso na sua profecia. Você vai ver esse templo também sendo citado lá no Novo Testamento, a partir de Apocalipse também, como um templo espiritual. Então, nós olhamos para a construção e, nesse sentido aqui, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, entendemos que o templo ele tem o seu local de adoração, sim. Não é que adoramos a parede, mas é no sentido de entender que aquele local é um local de é um local de reverência diante do Senhor, é um local de adoração, porque o Senhor deve ser adorado ali. Avançando, vamos então para o nosso segundo subtópico, que trata sobre o templo agora na Nova Aliança. Já na Nova Aliança, a compreensão do templo muda. O próprio Jesus traz uma perspectiva diferente, por exemplo. Jesus ele demonstra que aquele templo que estava lá nos seus dias cairia por terra, nenhuma pedra ficaria. Isso se cumpriu. Porque Jesus traz um sentido maior agora. Jesus traz um sentido espiritual sobre o templo. O templo na Nova Aliança passa a ser cada cristão, cada discípulo, cada servo que tem o respeito de adorar ao Senhor. O próprio escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele destaca sobre o espaço físico de adoração, mas ao mesmo tempo ele traz um entendimento sobre a adoração diante do Senhor. Ao ler os evangelhos, Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, ela perguntando se o local da adoração era em Jerusalém ou no monte localizado ali em Samaria. Jesus disse, olha, o local da adoração é onde estiver um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Na Nova Aliança, nós entendemos que não são as paredes que são sagradas, mas é a nossa atitude diante de Deus em adoração ao Senhor, como culto, em louvar a Deus e glorificar a Deus em nossa adoração. Então, na Nova Aliança, nós entendemos que eu posso adorar em casa. Onde eu adoro a Deus, aquele local vira templo, vira culto, vira adoração. E isso traz um sentido muito mais profundo, traz um sentido muito mais real para você que gosta de adorar ao Senhor. Então você se torna templo e você passa a adorar ao Senhor de forma espiritual, né? A Cristo em adoração a partir da salvação. Avançando, terceiro subtópico trata então sobre outro argumento. Nós somos o templo do Espírito Santo.
Neste terceiro subtópico, o nosso entendimento então passa a ser compreendido a partir do momento em que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Você passa a ser morada de Deus, ou seja, a igreja, o corpo físico dos irmãos, ou seja, o templo em si se torna então os cristãos. Nós somos a morada de Deus em nosso coração. Deus habita em nós. Isso quer dizer que você agora, como discípulo e discípula do Senhor, passa a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A presença de Deus habita em você quando você cultua, em adoração. Ou seja, a ideia da nova aliança agora é que você, como adorador, se torna casa de Deus. Casa de Baal, mas casa de Deus. Você passa a ser um adorador. E sendo um adorador, isso aqui é um sentido espiritual. Observa, eu saí do sentido físico e agora eu estou no espiritual, na visão do Novo Testamento. E na compreensão do Novo Testamento, eu passo a ser morada de Deus, casa de Deus em adoração. Mas é claro que para adorarmos a Deus, nós precisamos estar em comunhão, cultuando, em coinonia, em adoração, partindo o pão juntos, participando da ceia. Tudo isso faz parte dessa visão sobre o tema que nós estamos estudando, sobre casa de Deus. Avançando, vamos então para o segundo ponto. Eu espero estar te ajudando, se eu estou contribuindo com você. E se Deus está falando com você na palavra, por gentileza, deixa teu comentário aí também. Vamos agora para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. Por que devo ir à igreja? Neste segundo ponto, agora nós entendemos o porquê devemos ir à igreja. Eu disse para você que a adoração no Antigo Testamento está sendo visível no templo. No Novo Testamento passa a ser, então, a igreja de Deus, ou seja, você como cristão. E agora nós podemos levantar uma questão. Então eu não preciso ir para a igreja, já que eu sou templo e morada de Deus. Isso aqui é uma linguagem um pouco distorcida, tá? Cuidado com isso. Você precisa ir à igreja para ter comunhão com os irmãos. Nós somos igreja quando nós temos, então, comunhão, koinonia. A própria Bíblia faz questão de dizer diversas vezes: ajudai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Os discípulos cresciam e a igreja crescia no partir do pão, comunhão junto, estar junto, próximo. É fundamental que você esteja em igreja, em comunhão, em coinonia, para ter um fortalecimento da tua fé também. E agora, para entender melhor, o primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: um lugar da adoração. Nessa compreensão, agora, nós entendemos que a igreja, a estrutura física, o galpão onde você cultua a Deus, passa a ser um lugar de adoração. E aí nós pegamos aspectos do Antigo Testamento e entender que deve ser um local tratado com respeito, deve ser um local onde nós honramos o Senhor, deve ser um local onde nós aprendemos de Deus. E esse local da adoração é o local onde eu tenho a oportunidade de cultuar a Deus junto com a minha família, junto com os meus amigos. No sentido espiritual, nós entendemos que a escola pode ser um local de adoração se eu cultuo a Deus ali. O ônibus que eu pego pode ser um local de adoração se eu estou ligado no céu ali. Mas quando eu paro para pensar com você sobre estrutura física, a igreja que você congrega, a congregação que você faz parte, você entende então que aquele local deve ser tratado com muito respeito, porque é um local onde já traz o sentido de verdadeira adoração ali, tá? Você pode ler uma passagem bíblica em 1 Tessalonicenses 5:11. É ali onde nós enfrentamos os nossos desafios e colocamos os nossos desafios em adoração ao Senhor. E que isso possa também confortar você na palavra através desse assunto. Vamos agora para o segundo subtópico desse segundo ponto, que trata sobre um lugar de serviço. Neste segundo subtópico, nós entendemos que o local onde a gente se reúne para cultuar a igreja, a congregação que eu faço parte, também é um local de serviço. É o local onde eu estou sendo treinado, discipulado para servir a Deus. Ali eu sou treinado, você é treinada pelo teu pastor, você é orientado, você passa por um discipulado. Há uma orientação ali. A igreja é um local de educação também.
É um local onde nós aprendemos da palavra, é um local onde nós vivemos e colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu. Por isso que a igreja ela é tão relevante, o templo é relevante. Está cultuando, adorando a Deus, aonde a gente pode estar louvando ao Senhor em adoração, cooperando na administração da igreja, cooperando no serviço da obra, também é fundamental. E isso nos traz esse entendimento de compreender que na igreja eu posso contribuir, por exemplo, cantando em um departamento, contribuindo na hora do evangelismo, trabalhando para Cristo, discipulando alguém. Tudo isso faz parte do sentido de ser igreja também. É estar em um local físico, mas entendendo que aquele local físico é um local onde eu devo tratar com respeito, e naquele local também eu sou discipulado e amadureço na fé em Jesus. Glória a Deus por isso. Você pode avançar agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: um lugar também de fortalecimento espiritual. Claramente é visível isso. A igreja é um local de fortalecimento espiritual. O templo, onde você se reúne para adorar, é um local de fortalecimento espiritual. É ali que nós nos consolamos, é ali que nós ouvimos Deus falar, é ali que nós desenvolvemos nossos dons e talentos, é ali que nós crescemos e nos amadurecemos então na fé. É ali que nós aprendemos da palavra, é ali que nós recebemos uma orientação pastoral, é ali na igreja que nós servimos a Deus de todo o nosso coração. Por isso é fundamental cultuar a Deus na igreja também, ver os irmãos, ter uma comunhão, criar amizades relevantes, desenvolver um ministério em Cristo. Então é na igreja, o local do discipulado, que nós aprendemos sobre todas essas coisas para a glória de Deus. Daí a necessidade de nós valorizarmos a igreja, de nós estarmos em comunhão, servindo a Deus. Eu espero que essa palavra esteja edificando você. Se você pode, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envia para ele e para ela. Me ajude também a compartilhar a palavra, sendo Igreja de Cristo, através desse canal do YouTube, para a glória de Deus. Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre o templo, um lugar de comunhão e de aprendizado. Nesse terceiro ponto, nós precisamos observar que o templo é um lugar de comunhão, de aprendizado, tá? Onde você amadurece na fé. É na igreja que nós aprendemos a ter comunhão. É na igreja agora que eu estou aprendendo a respeito de Cristo. É na igreja agora que eu coloco os meus talentos diante das oportunidades que Deus tem me dado. Você tem valorizado a tua igreja? Olhar para isso também é fundamental. Levante essa questão em sala de aula. Como a tua igreja pode contribuir com você? Pergunte para os teus alunos o que a igreja tem contribuído com você até agora. Como você tem aprendido? O que você pode valorizar na igreja? Vamos avançar entendendo isso juntos em sala de aula. O primeiro subtópico trata então sobre um lugar de comunhão. A palavra comunhão vem do termo koinonia, que significa partir o pão juntos. A igreja é um lugar de partir o pão juntos, ou seja, da gente aprender da palavra, de estar juntos, de se preocupar um com os outros. A igreja tem uma característica muito forte de ser uma igreja comunicativa, de uma igreja de local de partilha. No sentido, então, de que na igreja agora nós podemos partilhar os nossos sofrimentos, partilhar as nossas alegrias, partilhar as nossas necessidades, partilhar, então, tudo aquilo que nós estamos servindo ao Senhor em todo o tempo. Então, é na igreja que nós crescemos juntos. A necessidade de ter essa comunhão também é fundamental, porque eu preciso ter um culto horizontal para depois ter um culto vertical. Eu preciso estar bem com meu irmão para poder ter um culto a Deus. Guarda isso. No discipulado, nós aprendemos então, na visão da igreja, que a igreja é um local de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento da fé, e que você na igreja também possa crescer assim. Que a palavra de Deus também possa fortalecer você em Cristo Jesus no meio das suas dificuldades, e que essa comunhão traga clareza também ao teu coração. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto vai tratar agora sobre um lugar de aprendizado. Você sabia que a igreja é um local de aprendizado?
Aprendizado no discipulado. Nós aprendemos através da escola bíblica, nós aprendemos no culto de ensino, no pequeno grupo, em um ensaio. A igreja é um local de aprendizado, o aprendizado pela palavra. É inculcar o evangelho na vida das pessoas. É aprender do evangelho, é viver o evangelho, é guardar o evangelho. É na igreja que nós aprendemos sobre o verdadeiro e genuíno evangelho. É na igreja que nós nos alimentamos do evangelho. É na igreja que nós bebemos do evangelho. Esse evangelho é palavra. É na igreja que nós aprendemos da palavra. É na igreja que nós vivemos a palavra. E viver essa palavra pelo evangelho também é entender que Cristo nos molda e molda o nosso caráter. E através dessa comunicação, de ter alguém, um líder da escola bíblica, um irmão, uma irmã, alguém que me ajuda a se fortalecer quando a gente está desanimado, nos ajuda agora a ter um crescimento. Isso é aprendizado, tá? Nós aprendemos com as experiências uns dos outros. Não dá para ficar só em casa, atrás de uma tela, mas você precisa ter comunhão com a igreja que você serve. Vamos então para o nosso terceiro e último subtópico da ministração de hoje. No terceiro e último subtópico do terceiro ponto, trata sobre um lugar de aconselhamento. A igreja também é um lugar de aconselhamento. A igreja também é um lugar de aconselhamento. É na igreja que nós nos aconselhamos, é na igreja que nós buscamos uma liderança pastoral, uma liderança espiritual, o nosso líder de grupo de adolescentes, para ter um aconselhamento. Isso aqui é aprendizado. Às vezes a gente não sabe como tomar uma decisão. E na igreja, à luz da palavra, nós aprendemos então a ter sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, versículo 8, diz isso. E a Bíblia fala em Colossenses 1, 28, sobre essa perspectiva de buscar um aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral é relevante. Buscar uma orientação pastoral para ter uma caminhada cristã genuína em Jesus. Isso faz parte, então, da nossa fé, faz parte, então, daquilo que nós estamos buscando e almejando, que é morar no céu. Eu espero muito que a aula de hoje possa ter te edificado pela palavra, que você em Cristo possa ter aprendido para a glória de Deus e que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. E se essa aula foi relevante para você, se Deus falou contigo, por gentileza, se inscreve no canal, deixa o likezinho também porque me ajuda, envia essa aula para mais alguém ser edificado, edificada. Estamos com a novidade, vamos também compartilhar as nossas aulas no Spotify e nessas plataformas digitais, onde você também pode nos acompanhar. Segue lá no Spotify, tá? Janderson Nascimento, vai ser muito fácil. Pastor Janderson Nascimento, você vai achar as nossas aulas para a glória de Deus também. Segue o nosso Instagram, @Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBD. Se você pode, tira uma foto assistindo a gente. Tira uma foto também aí dos teus alunos. Eu quero conhecer essa turma para a glória de Deus que toma aula com você. Um beijo no teu coração a todos vocês que acompanham a gente de todas as partes do Brasil. Ao postar a foto, coloca o nome da tua cidade para a gente saber onde essa aula está chegando também. Que Deus edifique você para a glória de Cristo. Não se esqueça, toda sexta-feira ao meio-dia eu estou postando aula da classe dos pré-adolescentes, onde a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus juntos, crescendo em Cristo Jesus. Então toda sexta eu te aguardo por aqui para a glória de Deus, tá? Você que está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É muito simples. Você pode deixar um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Coloca o teu pedido de oração também. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus através desse trabalho, isso me alegra, porque aqui está o nosso objetivo, compartilhar o Evangelho para que vidas sejam resgatadas por Cristo. E eu quero orar por você e que Deus em Cristo edifique a tua vida, a tua família também, para a glória de Deus. E eu espero muito que essa aula possa ter te edificado em Cristo Jesus. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer para vocês um texto muito relevante para te ajudar, você que gosta de estudar a palavra. As 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark David, da editora Fiel. Esse texto é muito legal para você que gosta de entender um pouco mais sobre a igreja, a dinâmica da igreja. Vale muito a pena você ter em mãos esse material também. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 8, tá? Onde nós vamos estudar sobre a disciplina na igreja.
Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima sexta, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.